Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se nós perguntarmos a um pai qual é a maior preocupação que ele tem em relação aos seus filhos, é bem possível que ele responda que o que mais o preocupa é se ele vai conseguir sustentar os seus filhos, se ele vai conseguir colocar o pão de cada dia na mesa para alimentá-los, se ele vai conseguir educá-los para serem cidadãos de bem. Essas são preocupações válidas. Afinal, qual que é o pai que sente prazer em ver os seus filhos passando fome? Qual é o pai que se sente feliz ao ver os seus filhos infringindo leis, sendo presos? Qual é o pai que se sente orgulhoso de ver o seu filho se perdendo no mundo dos vícios, se deixando levar pelas tentações do mundo, perdendo a sua vida? Ser pai é ter a responsabilidade e o privilégio de alimentar e educar os seus filhos. No entanto, a paternidade não se resume a isso. Ela vai além disso. Todo pai serve de exemplo para os seus filhos. Muitas são as crianças que afirmam com todas as letras: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. As Olimpíadas que estão acontecendo aí trazem bons exemplos de filhos que se inspiraram em seus pais e seguiram o seu exemplo. Na seleção brasileira de vôlei, por exemplo, nós temos o levantador Bruninho, né? Medalhista olímpico, e ele é treinado pelo seu próprio pai, o Bernardinho, que também foi jogador de vôlei. No iatismo, nós temos a Martine Grael, a bicampeã olímpica e campeã mundial, que seguiu o exemplo do seu pai, Torben Grael, um dos maiores medalhistas do Brasil, e se tornou velejador, assim como seu pai é velejador. Léon Marchand, grande estrela da natação nessas Olimpíadas de Paris, por ter conquistado 4 medalhas de ouro na competição e se tornado o maior medalhista da delegação francesa em Paris 2024. Ele é filho do ex-nadador Xavier Marchand. Exemplos como esses são inspiradores. Mas é bem verdade que muitas pessoas são obrigadas a dizer que aprenderam o que não devem ser, ou o que não devem fazer, com o mau exemplo dos seus pais. Se nós, que somos maus por natureza, não desejamos ver pais e filhos em caminhos tortuosos, caminhos que levam à morte, caminhos que levam ao inferno, quanto mais o nosso Pai, que é bom, santo e justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que ele se converta do seu caminho e viva bem neste mundo e principalmente na eternidade. Para isso, o Pai atrai as pessoas pelo seu ensino. O Pai providencia o pão
do céu, Jesus Cristo. Para que nós sejamos alimentados com a sua carne. Carne que foi oferecida, foi dada como oferta e sacrifício a Deus na cruz, pelos pecados do mundo inteiro, para nós sermos perdoados e jamais termos fome novamente. E assim crermos que também seremos ressuscitados com Cristo, de corpo e alma, sem a marca do pecado, para a vida eterna. Além disso, além de o Pai nos alimentar, o nosso Pai também, que está no céu, nos educa com a sua lei, para nós conhecermos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é agradável aos seus olhos, com o objetivo de sabermos quais decisões tomar aqui neste mundo. É bem verdade que nós não conseguiremos tomar as melhores decisões em todos os momentos. Mas Ele quer nos instruir, Ele quer nos guiar. E para todo erro que nós cometermos, Ele tem promessa de nos perdoar, nos chamando ao arrependimento para corrigir a nossa vida pecaminosa com o seu auxílio, o auxílio do Espírito Santo de Deus. E por meio desse perdão que nós recebemos, Ele deseja que o tenhamos como exemplo. Exemplo de justiça, de santidade, para nós fazermos aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nesse sentido, diante de todas as preocupações que a paternidade pode trazer, nada deveria ser mais importante do que a educação cristã e o exemplo de vida que se dá aos filhos. Se o pai não demonstra interesse em crescer na fé, ele não demonstra interesse em viver uma vida de arrependimento, de oração, de devoção, se ele não se interessa em viver com o estudo diário da palavra de Deus, se ele não se interessa em vir aos cultos semanais para se alimentar com o pão da vida, para a salvação, qual é o exemplo que ele vai dar aos seus filhos? O exemplo de que isso não é relevante, que não tem prioridade na vida, que não tem importância. E como os filhos gostam de imitar os seus pais, muitos deles seguirão pelo mesmo caminho, sem se importarem com o que realmente importa, as coisas de Deus, que não são coisas passageiras, são eternas. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta fazer de tudo para que o filho tenha todo o sucesso do mundo e no fim ele não conhecer o caminho, a verdade e a vida? O pior fracasso que pode existir é não devolver um filho ao Senhor, que criou aquela vida. É não alimentá-lo com o pão que desce do céu, Jesus Cristo, para a sua redenção, para a sua santificação. Maus exemplos podem nos influenciar para o afastamento de Deus, mas
Deus nos adverte para não seguirmos o mundo e os seus maus exemplos. Antes nós devemos ouvi-lo. Nós devemos aprender dele. Qual é a sua vontade? Sendo seus imitadores, vai dizer Paulo, como filhos amados, vivendo em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Esse modo de viver em amor, imitando a Deus, é marcado pela bondade, pela compaixão que temos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Imitar a Deus, portanto, é ser compassivo, é ser bondoso, é ser perdoador. Coisas que o mundo não nos ensina. O mundo abomina. Por isso, se algum de nós estiver vivendo na vaidade dos próprios pensamentos, com o entendimento obscurecido, com o coração endurecido, ignorantes quanto à vontade de Deus, insensíveis, se entregando à libertinagem, cometendo toda espécie de impureza, não devemos deixar de ouvir a repreensão do Senhor, do Pai, e a instrução de Cristo Jesus para nós sermos revestidos de justiça, revestidos de retidão que procedem da verdade. Todo que é nascido de Deus não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, vai dizer Paulo. E por isso fará de tudo para deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Fará de tudo para não ficar irado e dar lugar ao diabo. Fará de tudo para não roubar, mas trabalhar e fazer o que é bom para ter com o que repartir com o necessitado. Fará de tudo para não falar palavras sujas, torpes, mas falar apenas coisas edificantes, que transmitam graça aos que ouvem. Fará de tudo para não ficar amargurado ou indignado. Fará de tudo para não gritar ou blasfemar. Porque tudo isso que foi mencionado pelo apóstolo Paulo pertence ao modo de viver dos descrentes, dos que não são filhos de Deus. Ao invés disso, todo que é nascido de Deus ouve e aprende do Pai que deve ir até Jesus pelo poder do Espírito Santo para poder viver menos como velha criatura e mais como nova criatura. Ou seja, menos eu e a minha vontade e mais Deus e a sua vontade. E não importa se somos pais ou filhos, todos nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós sermos revestidos dessa nova natureza. Nova natureza que já nos foi dada desde o batismo.
e que se renova até o dia da ressurreição para a vida eterna. E isso não tem nada a ver com aparência, mas tem a ver com essência. Ai, porém, daquele que rejeita todas essas coisas e vive separado da vida que Deus concede, porque só lhe restará choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Amados, qual vai ser a nossa referência de vida? A quem nós vamos imitar? A Deus, a fonte de toda santidade, de justiça e de bem? Ou ao diabo e o mundo, com toda a sua insanidade, com as suas mentiras e maldades? Com o que nós vamos alimentar os nossos filhos? Como nós vamos educá-los? Que exemplo nós seremos para eles? Para sermos bons pais é preciso alimentar os nossos filhos não apenas com o pão de cada dia, mas também com o pão do céu. E isso se faz todos os dias. Caso contrário, nós teremos crianças raquíticas na fé. É preciso educar os nossos filhos não apenas para serem bons cidadãos deste mundo, mas para serem bons cidadãos da pátria celeste. É preciso nós servirmos de exemplo aos nossos filhos, não apenas de boa conduta, mas também de fé, de vida devocional. É agindo assim que um pai pode ser um bom imitador de Deus. Afinal, o Pai nos alimenta abundantemente com o pão da vida, na sua palavra, na Santa Ceia. O Pai nos educa para a justiça e retidão procedentes da verdade. O Pai serve de exemplo para nós, os seus amados filhos em Cristo Jesus, sendo bondoso, sendo compassivo e sendo perdoador. Que todos os pais, ou melhor, todos os filhos de Deus, nós, verdadeiros cristãos, possamos ser bons imitadores de Deus, sendo bondosos, compassivos, perdoadores, como também Deus em Cristo foi, é e sempre será. Sendo imitadores de Deus, nós vamos testemunhar aos descrentes o que realmente importa nesta vida: estar e viver com Cristo, que nos deu o seu Espírito Santo e nos selou para o dia da redenção, para o dia da ressurreição. E para isso, nunca nos esqueçamos de pedir: Pai, renova-nos no espírito de entendimento, reveste-nos de nova natureza e dá-nos sempre o pão da vida para vivermos eternamente. Amém.